Olá, gente! Saudações, meus alunos dos terceiros anos, manhã e tarde, no EMI em Agropecuária. Meus amados, nessa videoaula nós vamos falar sobre as propriedades dos determinantes. Lembre-se, nós estamos já próximos de fechar o assunto determinantes e iniciarmos nosso penúltimo assunto de Matemática 3, Sistemas de Equações Lineares. E o último, que será matemática financeira, até chegar lá em meados do fim do mês de março, tá? Fechando 2020.2. E aí, vejam só, nesta aula a gente vai falar sobre as características de cálculo por trás dos determinantes. Sim, determinantes de matrizes 2x2, 3x3, especialmente. Isso porque determinantes de matriz 1x1, vocês viram, não tem o que fazer, só tem um elemento, é o próprio elemento determinante dele, certo? Recordem-se também que quando a gente fala determinante de uma matriz, a gente está aplicando aquele par de barras verticais que envolvem um bloco matricial. Quando a gente abre uma matriz, abre com parênteses ou colchetes. Está falando de calcular determinante, aplica o par de barras verticais no bloco matricial, tá? Conforme vocês viram nas últimas aulas. Aqui também em propriedades vamos ver características do cálculo de determinante para matrizes superiores a 3x3, tá? Quando ela é 4x4, 5x5, etc. Lembrando sempre que eu calculo o determinante de uma matriz quando essa matriz é uma matriz quadrada. Isto é, número de linhas coincide com o número de colunas. Vamos lá. Primeira propriedade. Deixa eu começar aqui a passar os meus slides. Certo? Primeira propriedade. Olha o que está escrito aí. Linha ou coluna nula significa determinante nulo. Se eu tenho uma matriz 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, n por n. Há uma fileira. Quando eu falo há uma fileira, há uma linha horizontal ou uma coluna vertical que é nula. Isso significará, gente, que quando eu for calcular o determinante, seja na matriz 2x2, pela regra de Cramer, ou na matriz 3x3, pela regra de Sarri, eu vou verificar que ao fim o determinante ele dá zero. Tá? Veja aqui alguns exemplos. Está aqui uma matriz 3x3. Par de barras verticais no entorno da matriz. Beleza, quer dizer que eu estou aplicando o determinante dessa matriz. Você percebeu que existe aqui, ó, selecionei de azul, destacando esse pacote de slides. Ele é uma elaboração aqui, deixa-me dizer, de uma colega minha, tá? Lá atrás de concurso. E compartilhei aqui, troquei figurinhas, aproveitando esta elaboração junto à sua disponibilidade de material em um perfil que ela tem docente no IFRN, onde eu também fiz concurso e passei em 2017. Tá? A colega Schivani. E aí, créditos colocados aqui, vamos voltar. Então, vejam, nós notamos essa matriz 3x3 aplicada a um par de barras verticais, estou calculando o determinante dessa matriz, que eu tenho uma fileira nula. Eu tenho a segunda linha dessa matriz toda nula. Se eu aplico aqui regra de Sarri, isto é, trago a primeira coluna aqui para fora da matriz, trago a segunda coluna aqui para fora da matriz, multiplico as três diagonais principais, somo e deixo no cantinho. Multiplico as três diagonais secundárias, somo e deixo no cantinho. Aí subtraio o resultado das primeiras somas pelo resultado das segundas somas. Ok? Então, o somatório dos produtos das diagonais principais menos o somatório dos produtos das diagonais secundárias por vez dá o determinante, conforme a regra de Sarri. E aí, se eu faço isso aqui, por ter essa fileira de zeros, e aí pode ser uma fileira linha ou uma fileira coluna, se tivesse uma coluna aqui de zeros também, na primeira, segunda, terceira coluna, tá? Eu teria, ao fim, valor zero. Fica tranquilo perceber isso, e depois eu vou andar mais rápido na explicação, quando você experimenta multiplicar, experimenta calcular o determinante. Veja, quando eu pego a primeira diagonal principal, ó, 1 vezes 0 vezes 2, vai dar 0. Quando eu pegar a segunda diagonal principal, vai ser 5 vezes 0 vezes 2, vai dar 0 de novo. Quando eu pegar a terceira diagonal principal, vai ser 3 vezes 0 vezes 5, zerou de novo. O produto das diagonais principais aqui, já todos esses produtos, eles são zerados. Tá? Aí quando eu fizer também das secundárias, 2 vezes 0 vezes 3, zerou. 5 vezes 0 vezes 1, zerou. 2 vezes 0 vezes 5, aqui em cima, ó, 2 vezes 0 vezes 5, pegando a última diagonal secundária, vai zerar também. Tudo zero. Tá? Veja que eu fiz o produto aqui das principais e das secundárias, imaginando, claro, a primeira coluna aqui fora,
segunda coluna aqui fora, regra de Sarri, sai multiplicando as 3 diagonais principais, somou, pega esse resultado, subtrai com o somatório dos produtos das diagonais secundárias. Beleza? Outro exemplo aqui agora, ó. Um exemplo também de matriz 3x3, mas agora a fileira nula é uma coluna. Então vou destacar aqui com azul também, ó lá. Se vocês aplicarem regra de Sarri, mais uma vez, vai ver que o determinante ao fim dá valor zero. Então guarda isso, gente, porque no vestibular, num concurso, se cai um cálculo para determinante, ele já dá para você uma matriz cujo determinante, quando eu vou calcular, eu noto que para a matriz há uma fileira nula, eu não preciso fazer conta nenhuma. Linha ou coluna nula significa determinante nulo. Se você fizer a continha, vai perceber isso, isso sempre acontece. Então, com as características do cálculo de determinante, você mais rapidamente pode dar respostas para tal cálculo sem precisar fazer conta. Ok? Vamos avançar. Aqui agora, veja que interessante, uma matriz 4x4. A regra de Sarri eu não posso usar aqui. A regra de Cramer também não, porque a ordem dessa matriz já é superior a 3x3. Tem como pegar essa matriz 4x4 e transformá-la numa 3x3? Tem utilizando um teorema que trata do cálculo de cofator. Tá? Isso eu poderia falar mais para frente com vocês em um apêndice, porque já é um assunto mais específico, um tanto mais aprofundado, mas é simples também. Agora veja, se eu tenho uma matriz 4x4, 5x5 ou qualquer ordem, e eu noto que há uma fileira nula, aqui nesse caso temos uma coluna nula, observa isso. Então teve a fileira, uma linha toda nula ou uma coluna toda nula, determinante é nulo. Já marca lá, acabou-se. Ok? Muito bem, vamos à próxima propriedade. Olha o que diz. Duas linhas ou duas colunas. Veja, está combinando duas linhas ou combinando duas colunas. Se duas linhas ou duas colunas coincidem, são iguais, idênticas, isto é, os números em uma linha são os mesmos que os números em outra linha na matriz, ou os números em uma coluna são os mesmos em outra coluna na matriz, tá? Eu já posso dizer que esse determinante, ele também será nulo. Vamos a um exemplo. A razão para isto não é difícil de notar, certo? Primeiro, observe essa matriz aqui, ó. Nós notamos logo de cara que a primeira linha tem os valores 1, 5, 3. A última linha dessa matriz 3x3, a terceira linha, também traz os elementos 1, 5, 3. Ou seja, eu tenho duas linhas idênticas. Quando eu saio aplicando aqui, estou com matriz 3x3, vou aplicar aqui regra de Sarri. Quando eu pego a primeira coluna, repito aqui fora, segunda coluna, repito aqui fora, saio multiplicando as diagonais principais, separo a soma no canto, menos o somatório do produto de cada diagonal secundária. Fica fácil perceber que os valores 1, 5, 3 vão multiplicar cada diagonal principal. E também 1, 5, 3, eles vão estar multiplicando cada diagonal secundária. Então vou estar somando um pacote, subtraindo por outro pacote, que vão trazer mesmos resultados, porque tiveram os mesmos fatores de proporcionalidade. E aí, subtrair um cara por outro, se eles são idênticos, x menos x, ou 5 menos 5, ou tanto menos tanto, se é o mesmo tanto, dá zero. Acabou-se. Tá? E aqui a gente destaca para vocês, a primeira linha, 1, 5, 3, terceira linha, última linha da matriz, também com 1, 5, 3. Aconteceu de ter duas linhas ou duas colunas idênticas, numa matriz de qualquer ordem quadrada, onde eu posso calcular determinante, já vou saber que o determinante ali vai ser zero. Tá? Aqui um exemplo com a matriz 4x4, o que é que você observa aqui? Ó? A segunda coluna tem os elementos 7, 9, 5, menos 8. A quarta coluna tem os elementos 7, 9, 5, menos 8. Ou seja, idênticas. Destacando aí para vocês, ó. Se eu utilizasse um caminho para responder o determinante dessa matriz 4x4, eu chegaria em zero. Porque eu vou ter elementos, ora, multiplicando cada diagonal principal, e os mesmos elementos, ora, multiplicando cada diagonal secundária. Então, vou subtrair um pacote por outro, que terão o mesmo tanto. Vai para zero. Ok? Muito bem, vamos avançar. Aqui tem mais um exemplo, ó, com matriz 2x2 agora. E nesse caso você vê, ó, ambas as colunas, coluna 1, coluna 2, mesmos elementos, se eu pensar em coluna. E se eu pensar em linha, ambas as linhas, ó, 3, 3 e 3, 3, com os mesmos elementos. Uma matriz que tem todas as entradas idênticas. Aqui eu tenho duas linhas idênticas, também tenho duas colunas idênticas.
o caso em que tanto duas linhas quanto duas colunas foram idênticas. Aplicando aqui a regra de Cramer, ó, 3 vezes 3, 9, menos 3 vezes 3, na diagonal secundária, 9. Então 9 menos 9, nada. Certo? Tranquilo também. A mesma ideia que eu falei. Elementos que estão multiplicando a principal também vão ser os mesmos como fator de proporcionalidade que multiplicam na secundária. Então eu vou ter um resultado subtraído por um resultado, sendo que ambos os resultados são a mesma quantidade. Então, subtrair quantidades iguais, isso dá zero. Show de bola! Vamos a mais uma propriedade. Vai gravando aí, viu? Depois reveja a videoaula, fique à vontade. Se você aprende bem as propriedades de determinante, de cálculo de determinante, em muitos exercícios você rapidamente consegue a resposta ou mais facilmente interpreta caminhos para solucionar o problema, tá? Próxima propriedade. O determinante de uma matriz M, matriz qualquer, quadrada, da qual eu posso calcular o determinante, ele sempre coincide com o determinante da transposta dessa matriz dada. Então tem uma matriz lá, quadrada, 2x2, 3x3, 4x4, a ordem que for quadrada, n por n. Calcular o determinante de uma matriz A dá a mesma resposta que você calcular o determinante da sua transposta. Aí você tem que lembrar, vamos por exemplo aqui, o que é a matriz transposta. Se eu tenho aqui, por exemplo, essa matriz, com esses elementos, a matriz 3x3, está já com um par de barras verticais, então eu estou calculando o determinante dessa matriz. Aqui já coloquei a resposta da 7, utilizando a regra de Sarri, beleza. Se eu aqui pego agora essa matriz, que está recebendo a aplicação de par de barras verticais, ou seja, cálculo de determinante. Se eu pego essa matriz e acho a sua transposta, o determinante da transposta também continuará dando 7. É isso que fala a propriedade agora que estamos trabalhando no momento dessa aula. E eu pergunto, como é que eu faço para achar a transposta dessa matriz? Lembra de 2020.1, quando a gente estava fechando o primeiro momento de matrizes. Certo? Como é que eu acho matriz transposta? Vocês vão lembrar. É só pegar a matriz dada e começar a permutar linha com coluna. Então, essa primeira linha aqui, ó, 1 menos 1, 3, passará a ser a primeira coluna. E a primeira coluna passará a ser a primeira linha. Isso você faz com cada linha e, respectivamente, com cada coluna. Então, achar uma matriz transposta, na verdade, você transpor linhas e colunas na matriz. Ordenadamente. Então, primeira linha, troco com primeira coluna. Segunda linha, troco com segunda coluna. Terceira linha, troco com terceira coluna. Aí você transpôs o que era linha virou coluna, que a coluna virou linha. Tá? E isso ordenadamente. Então, primeira linha com primeira coluna, segunda linha com segunda coluna, terceira linha com terceira coluna. Tranquilo. Vocês devem lembrar de como achar uma matriz transposta. Vamos lá, olha o exemplo aqui. Ó. Veja a matriz aqui do lado. Eu acabei de emitir no slide. A primeira linha dessa nova matriz que eu estou passando aqui o meu cursor, ela era, na matriz anterior, o quê? A primeira coluna. Tá? E o que era a primeira linha na matriz inicial aqui, nessa matriz mais à direita, agora passou a ser o quê? Coluna. O mesmo aconteceu com segunda linha, ó, segunda linha 3, 4, 2. 3, 4, 2 passou a ser o quê? Segunda coluna, 3, 4, 2. Quem era a segunda coluna na primeira matriz? Quem era a segunda coluna na primeira matriz? Era menos 1, 4, 0. Passou a ser a segunda linha. Menos 1, 4, 0. Tá? Quem era a terceira linha na primeira matriz? 1, 0, 3. Passou a ser a terceira coluna aqui do lado. Ó. 1, 0, 3. Quem era a terceira coluna na primeira matriz? 3, 2, 3. Passou a ser a terceira linha nessa matriz aqui à direita. 3, 2, 3. Tá? Então, realmente, aqui da esquerda para a direita, eu fiz a transposição entre linhas e colunas ordenadamente. Ou seja, a matriz que está aqui à direita, com um par de barras verticais, ou seja, eu estou calculando a determinante dela, essa matriz aqui dentro do par de barras é a transposta dessa matriz aqui inicial. Se eu aplico a regra de Sarri aqui agora, repito as duas primeiras colunas aqui fora, multiplico as diagonais principais, separo a soma no canto, multiplico as diagonais secundárias, separo a soma no canto, subtraio o primeiro somatório das principais com o segundo somatório das secundárias, eu tenho a mesma resposta que o determinante da matriz inicial, do qual não tinha feito a transposta ainda. Veja que esta propriedade é mais uma fascinante. Tá? Isso foi observado, esse padrão, ao longo do desenvolvimento do estudo das matrizes. Esse padrão foi observado, então, uma vez que sempre acontecia, entrou como propriedade, entrou como característica do cálculo de determinantes.
certo? Portanto, guarda isso. Tem uma matriz qualquer quadrada, estou aplicando o determinante. Beleza. Se eu quiser achar a transposta dessa matriz e aplicar o determinante na transposta, vai dar a mesma resposta. Lembra e guarda. Determinante da matriz coincide com o determinante da sua transposta. Ok? Show de bola. Aqui um exemplo com matriz 2 por 2, ó. Mais rápido, menos 9 vezes 3, regra de Kramer, daria aqui menos 27, menos 5 vezes 3, que dá 15, menos 27, menos 15, a gente chega aqui no menos 42. Se a gente faz a transposta agora, ó, primeira linha, menos 9, 3, passa a ser a primeira coluna, menos 9, 3. Segunda linha, 5, 3, passa a ser a segunda coluna, agora, ó, 5, 3, bonitinho. Aplique de novo, aplique a regra de Kramer de novo. Olha lá, menos 9 vezes 3, menos 27. Menos 3 vezes 5, menos, vai ficar menos 15. Então, menos 27, menos 15, de novo, menos 42. Menos 27, menos 15, vou somar 27 com 15, chega em 42, e o sinal, que era o mesmo nos dois valores, conservou. Então, você vê aí também, por uma matriz 2 por 2, rapidamente aplicando a regra de Kramer, que serve para a matriz 2 por 2, quando eu quero o determinante da matriz, dando a mesma coisa. Se em cima utilizasse a regra de Sarri, como eu já expliquei, repete as duas primeiras colunas aqui fora à direita, fora da barra vertical, multiplica as três diagonais principais, soma os resultados, põe no cantinho. Multiplica as três diagonais secundárias, soma os resultados, põe no cantinho. Subtrai o primeiro resultado, o somatório das principais, com o somatório das secundárias. E vocês veriam também, mesma resposta, batendo. Ok? Guarda essa propriedade. Show de bola. Vamos avançar. Próxima propriedade. Olha que interessante. Você viu, um pouco antes, que quando eu tenho duas linhas ou duas colunas na mesma matriz que são idênticas, o determinante ele é nulo. Olha essa propriedade agora que é um resultado a partir daquela outra. Olha o que diz. Duas linhas ou duas colunas na mesma matriz, com elementos proporcionais. Eu já falava sobre essa palavra lá quando eu expliquei aquela outra propriedade semelhante a essa. Resulta em determinante nulo. Se eu tenho duas linhas em que uma é o dobro da outra, uma é metade da outra, é a terça parte, é a quarta parte, é a quinta parte, ou uma é o triplo da outra, o quádruplo. Quando a gente fala de ter dois elementos proporcionais, isso quer dizer que um é resultado do outro, por um produto, tá? E esse produto pode ser o dobro, o triplo, o quádruplo, ou fracionariamente, pegar, multiplicar 1 sobre 2, tá? Dividir por 2, simplesmente, tá? Aplicar 1/3, dividir por 3, aplicar 1/4, dividir por 4, entendeu? Então, proporcionalmente, tomar segunda parte, terça parte, quarta parte, quinta parte, e assim por diante, décima parte. Você está tomando caras menores, porque eu estou dividindo, mas que são proporcionais ao valor inicialmente dado. Porque eu tomei uma parte dele, a metade, ou a terça parte, ou a quarta parte, etc. E falar em proporcional também é tomar resultados a partir de um certo valor, de um certo pacote de dados já informados, pelo dobro, pelo triplo, pelo quádruplo, certo? Então lembra disso aí. Aqui, portanto, eu vejo vocês veem muita similaridade àquela outra propriedade que nós vimos anteriormente. Você tem duas linhas ou duas colunas idênticas, determinante vai para 0 nessa matriz. Mas se eu tenho também duas linhas ou duas colunas que têm os seus elementos totais, de uma linha para outra, de uma coluna para outra, que são proporcionais, o determinante também vai para 0. A explicação é a mesma daquela propriedade lá quando elas eram iguais, tá? Linhas ou colunas. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Observa essa matriz 3x3. Note comigo. Eu tenho aqui logo de cara, quando eu bato o olho, a primeira coluna é 1, 3, 1. Quem é a terceira coluna? 2, 6, 2. Eu noto que a terceira coluna nessa matriz é o dobro dos elementos que estão na primeira coluna. Veja, 2 é o dobro de 1. 6, o dobro de 3. 2, o dobro de 1 de novo. Então, eu marco aqui para vocês verem, ó. 1, 3, 1, primeira coluna. 2, 6, 2, terceira coluna. Eu noto que essas duas colunas são proporcionais. A terceira coluna dessa matriz 3x3, que está sendo aplicada com um determinante, tá? Lembra, o determinante é nulo. O determinante é nulo para matrizes que tenham duas colunas ou duas linhas proporcionais. Eu vejo que a terceira coluna ela é o dobro da primeira coluna, ou seja, são colunas proporcionais.
O que acontece é que se eu aplicar a regra de Sarri, repetir as duas primeiras colunas, aqui à direita, por fora das barras verticais, sair multiplicando as diagonais principais, depois sair multiplicando as diagonais secundárias, eu vou ter elementos que vão estar se multiplicando por um caminho das principais, por outro caminho das secundárias, que por serem proporcionais, vão me dar um tanto menos outro tanto, que é o mesmo tanto. E aí um resultado menos outro resultado. Se tem o mesmo valor, um cara menos ele mesmo, zero. Essa é a ideia, porque como eu tenho duas colunas, ou poderia ter duas linhas proporcionais, eu vou ter um peso de multiplicação na principal, em cada principal, que é o mesmo peso quando eu pegar nas secundárias. Então eu vou ter os mesmos resultados. Quando subtrair um resultado pelo outro, é o mesmo resultado, vai dar zero. Tá? Bem tranquilo. Aqui um exemplo agora, ó, com uma matriz 4x4. Vocês aqui já perceberam onde é que está a proporcionalidade? Quem percebeu aqui onde está a proporcionalidade? Está em linha? Está em coluna? Aí você olha um pouquinho, tenta ver se tem duas linhas, duas colunas que são proporcionais aqui. Opa! Aí o cara percebeu. Professor, percebi. A segunda linha, ó, 5, 7, menos 1, 0, nessa matriz 4x4, que recebeu par de barras, ou seja, estou aplicando determinante. A segunda linha, ela é proporcional com a terceira. Você percebeu que a terceira linha é o quíntuplo da segunda linha. Veja, 25 é resposta de 5 vezes 5. 35 é resposta de 5 vezes 7. Menos 5 é resposta de 5 vezes menos 1. 0 é resposta de 5 vezes 0. Eu percebo que a terceira linha nessa matriz, 25, 35, menos 5, 0, essa terceira linha, ela tem valores que são o quíntuplo dos valores que estão na segunda linha. Ou seja, eu tenho uma matriz com duas linhas, vou marcar aqui agora para vocês, ó, com duas linhas que são proporcionais. Se eu calculo o determinante, isso vai dar zero. Então veja que essa propriedade, repito, ela é uma extensão daquela outra que falava quando tem duas linhas ou duas colunas idênticas. Se também eu tiver duas linhas ou duas colunas proporcionais, e eu expliquei o que é achar algo proporcional para vocês aqui antes, já de cara pode dizer que o determinante ele vai ser nulo. Porque quando eu pegar as diagonais principais, eu vou ter o mesmo peso de multiplicação que surgirá nas diagonais secundárias, e aí eu vou ter um tanto subtraído por um tanto, que é o mesmo tanto, isso vai dar zero. Beleza? Show de bola. Mais um exemplozinho com uma matriz 2x2, tá? E claramente você percebe aqui, né? Entre primeira linha e segunda linha, eu tenho que a segunda linha é o triplo da primeira linha. Então não pode esquecer, quando é que eu tenho linhas ou colunas proporcionais? Quando uma é o dobro da outra, quando uma é o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, ou quando uma é metade da outra, em todos os elementos, ou é a terça parte, quando divido por 3, ou é a quarta parte, quando divido por 4, a 20ª parte, quando divido por 20, tá? É bem verdade que vai ser muito mais fácil você perceber a proporcionalidade com a relação de aumento, de dobro, de triplo, de quádruplo, assim por diante, tá? Mas, por exemplo, aqui dizer, olha que interessante essa matriz 2x2, dizer que a segunda linha é o triplo da primeira é o mesmo que dizer que a primeira é a terça parte da segunda. Porque se eu pegar a segunda linha aqui e dividir todo mundo por 3, eu chego na primeira linha. Mesma coisa aqui na matriz inicial, ó, 3x3. A primeira coluna é a metade dos elementos que estão na terceira coluna. Tá? É a segunda parte. Quando divido por 2, aplico 1 sobre 2. Aplicar 1 sobre 2 é dividir por 2, simplesmente. Tá? Então se eu pegar aqui a terceira coluna e dividir todo mundo por 2, eu tenho a primeira. Nesse primeiro exemplo. Mesma coisa aqui na matriz 4x4. Eu poderia dizer que a segunda linha é a quinta parte dos elementos que estão na terceira linha. Porque se eu pegar a terceira linha e dividir todo mundo por 5, eu chego na segunda linha. Certo? Então, tranquilo. Muito bem, mais uma vez aqui. Eu só aplicar a regra de Cramer. 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. Menos 9 vezes 3, 27. 27 menos 27, zerou de novo mais uma vez. Ok? Então, vamos avançar, ainda tem mais algumas propriedades para a gente encerrar essa aula, tá certo? Vamos lá. Você percebeu que as propriedades ao longo da minha fala, elas foram sendo incrementadas, até porque várias delas são resultado de combinação de outras propriedades, são extensões de outras propriedades que, de fato, caracterizam cálculo de determinante. E você também percebeu um padrão, várias situações em que se eu observo aquele padrão de comportamento nos elementos de uma matriz, do qual estou aplicando determinante,
Este determinante dá zero. Então veja que as propriedades estão vindo aqui para a gente como uma configuração de facilitação de cálculos, sempre que observar tal padrão a partir de uma propriedade que eu já aprendi, que eu já estudei. Beleza? Olha só aqui agora. Ó. Veja que interessante. Veja que essa propriedade agora, ela junta tanto a anterior, ela traz um pouco da anterior, e das anteriores. Olha o que diz. Uma fileira, e aí fileira, eu falei no início, é linha ou coluna. Basta uma. Uma fileira é combinação linear das demais fileiras. Se isso acontecer, então eu tenho um determinante que é nulo. Veja aqui com calma. Primeiro, lembrar, né? Eu falei no início que é fileira. Falou em fileira de uma matriz, você está falando de uma linha ou de uma coluna. Beleza. Agora, você tem que saber também o que é combinação linear. Combinação, estou combinando. Linearmente, é porque a operação que eu estou fazendo aritmética é uma operação de soma. Pode ter multiplicação? Pode ter. Mas vai ter soma no meio. Então, quando eu pego aqui ó, e vejo que uma fileira ela é o resultado de somas de outras fileiras, de somas de um dobro de uma fileira com um triplo da outra. Eu posso ter a soma das fileiras como vieram dadas, gerando uma outra fileira, ou a gente pode ter também fileiras que recebem multiplicação, que com multiplicações ali sobre elas, ora somadas, dão uma outra fileira. Então a ideia de combinação linear é você somar elementos dando um outro elemento. Só que esses elementos, quando somados, eles também podem ser somados a partir de multiplicações que receberam. Tá? Essa é a ideia. E a palavra linear, ela não é novidade. Vocês viram a palavra linear lá no primeiro ano, quando estudaram função afim, em particular um tipo de função afim que é a função linear. E que, de fato, a variação gráfica na função linear, a variação de elementos na função linear, ela ocorre por um efeito somatório. Tá? Por um efeito somatório. Tem tudo a ver com progressão aritmética, né? Em que varia um elemento com o outro a partir de uma razão que vai somando. Tá? Agora, também, em torno da soma, claramente eu vou poder colocar a multiplicação. Porque quando eu somo um cara várias vezes com ele mesmo, eu estou multiplicando ele a quantidade de vezes que eu somei com ele mesmo. Né? Falar 2 vezes 2 é o mesmo somar 2 com 2 duas vezes. Falar 4 vezes 5 é somar 5 com 5 4 vezes. Por isso que na combinação linear eu estou somando elementos que geram outros elementos, que podem gerar outros elementos, ou um só elemento. Mas quando eu estou somando aqueles elementos que vão gerar um outro, ou vários outros, naquela soma eu posso ter multiplicação também. Tá? Mas tem que somar. Você junta somando para então caracterizar como combinação. Combinei elementos, então de fato combinação. E ser linear é porque vai ter uma junção dos elementos a partir de soma. E lembrando, se é a partir de soma, pode ser também por subtração. Tá? A subtração é simplesmente o oposto da soma. Você pensar em uma subtração, mesmo que você somar de forma decrescente. Falar A menos B é o mesmo que falar A mais parênteses menos B. Tá? Então, seja somando, seja subtraindo, ou colocando multiplicações nos elementos que vão somar. Combinação linear. Ok? Muito bem. Aí vamos a um exemplo. Olha só. Matriz 3x3, de todas as propriedades que vocês viram até agora, essa, em geral, é a mais incrementada. A gente foi numa crescente, né, de características do cálculo de determinante. E aí trouxe a matriz 3x3. Olha essa matriz. Está aqui primeira linha, segunda linha, terceira linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Estou aplicando determinante porque tem uma barra, um par de barras verticais. Beleza. E se é um exemplo dentro dessa propriedade, então eu tenho que ver aqui se ou onde está aquela fileira, aquela linha ou coluna, que é o resultado da soma de outras fileiras. Claro, esse resultado de soma, ou bem como subtração, também em torno de uma multiplicação entre as fileiras que se somaram, dando aquela outra. Se somaram ou subtraíram, porque subtrair também está ali incluso no ato de somar. Certo? Então vamos lá. Eu tenho que observar alguma fileira. Primeiro você fixa aí alguma fileira. Pensa aí numa coluna ou uma linha. Exemplo. Eu posso olhar aqui, por exemplo, a coluna do meio. Quando eu olho para a coluna do meio, eu vejo que ela é 5, 4, 5. Como notar que nós, ao realizarmos uma soma ou subtração entre primeira coluna e última coluna,
que resultou na coluna do meio. É assim que você pensa. Se eu pegar agora uma linha, se eu pegasse, por exemplo, a linha do meio, menos 1, 4, menos 9, a segunda linha. Aí eu vejo se juntando a primeira linha com a terceira linha, somando, subtraindo, aplicando um produto em uma das fileiras, em uma das linhas, somando com a outra, se dá do meio. Certo? É assim que você pensa. Se pensar em uma fileira linha, ela teria que ser resultado de combinação linear das outras linhas. Se eu pensar numa coluna, ela teria que ser resultado da combinação linear das outras colunas. Tá? Ou, aqui como eu tenho matriz 3x3, na hora que eu pego uma coluna, eu só posso pensar em combinação linear com as outras colunas. Mas se eu tivesse a matriz 4x4, por isso eu coloquei o ou, uma 4x4, 5x5, eu não precisaria ter uma coluna ou uma linha com combinação linear de todas as outras fileiras. Tá? Eu posso ter menos fileiras combinando e gerando uma outra. Nenhum problema. Tá? E lembre, se eu pensar na fileira coluna, ela é resultado de combinação linear das outras colunas ou de parte das outras colunas. Mesma coisa quando for linha. Tá? É uma linha, ela é combinação linear das outras linhas ou de parte das outras linhas. Para não misturar linha com coluna. Tá? Lembre do ou aqui, ó. Ok? Então, olhando aqui com calma, pensando um pouquinho, eu percebo aqui, depois de um tempo olhando para essa matriz, que essa terceira coluna, ó, 3, menos 9 e 3, ela poderia ser o resultado de alguma subtração entre primeira coluna e segunda coluna. Mas como isso? Porque se eu fizer 3 e menos 5, não dá 3 aqui, né? Mas se eu dobrar, olha agora, se eu dobrar a coluna do meio e fizer 13 menos 2 vezes 5, vai ser 13 menos 10, dá 3. Se eu fizer menos 1 menos o dobro de 4 aqui no meio, ó, menos 1, segundo elemento da primeira coluna, tá? De cima para baixo. Subtraído com o segundo elemento na segunda coluna de cima para baixo, tá? E aí dobrando ele, então menos 1 menos 2 vezes 4 dá 8. Então menos 1 menos 8, olha menos 9 aqui. Bateu. Se eu fizer agora o 13 menos 2 vezes 5, de novo, ó, 13 menos 2 vezes 5, então é 13 menos 10. Dá o 3, mais uma vez. Então, depois de tempo analisando aqui minha matriz, notei que a terceira coluna, ela é o resultado de uma combinação linear com a primeira e segunda coluna. Isto é, a terceira coluna foi a subtração da primeira coluna com o dobro da segunda. Ok? A coluna do meio. Tá? E a gente vai destacar isso aqui agora. Ó. Destaquei a primeira coluna. Tá? E aí, ao destacar a primeira coluna aqui, ó, estou observando de onde parti e para onde fui. Tá? Por destacar aqui várias colunas, você pode até perceber outras formas de combinação. Você pode perceber uma combinação que envolveria a coluna do meio e a terceira coluna, dando a primeira. Você pode achar várias combinações. O fato é, bater o olho numa matriz, percebeu que uma fileira é o resultado da manipulação de outras duas fileiras ou parte de outras fileiras, acabou. O determinante da matriz vai ser 0. Tá? Então deixa aqui a primeira coluna, e você pode notar a primeira coluna como ponto de partida para que eu pudesse notar na terceira coluna a terceira como resultado de manipulação dos elementos da primeira e segunda. Professor, se eu quisesse pegar essa uma fila como linha, podia ser como linha? Podia, mas aí você tem que verificar se você encontra uma linha que é a resposta de uma soma das outras linhas, da subtração das outras linhas, aplicando a multiplicação nas outras linhas, e somando as linhas ou subtraindo. Quando pensar em linha, vai ver essa linha como resultado de combinação linear das outras linhas, ou de parte das linhas. Quando pensar em coluna, vai ver essa coluna como resultado de combinação linear das outras colunas, ou de parte das colunas. Beleza? Vamos para outra matriz aqui do lado, 4x4. Com calma, observe. Dica que eu te dou. Você pode começar pensando ou pela linha ou coluna que tenha valores menores. Acho que aqui eu pensei inicialmente na coluna do meio, que tem valores intermediários, comparando com as outras colunas. E depois ir para a coluna que tem, em geral, menores valores. Ó. O primeiro 3, o último 3 aqui na terceira coluna dessa primeira matriz, eles são menores quando eu penso nos mesmos elementos na primeira coluna, que é 13 e 13, e na segunda, que é 5, 5. Você ainda percebeu que nessa matriz aqui, ó, olha que interessante, essa matriz aqui, a primeira linha, 3 e 5, 3, coincide com a terceira linha, 3 e 5, 3. Ou seja, eu tenho duas linhas iguais. Só por aquela propriedade anterior, eu já poderia falar que era 0, sem pensar nessa daqui. Agora que a gente está vendo.
Percebeu isso? Ó? A primeira linha 3 e 5, 3 é a mesma que a terceira linha nessa matriz, 3 e 5, 3. Linhas iguais, colunas iguais, se tiver linhas iguais ou colunas iguais, determinante zero. Então, eu poderia já falar que era zero por outra propriedade, sem ser essa, que também me ajuda, dependendo de cada contexto. Certo? Agora, vamos para a próxima matriz, como eu falei. Dica. Assim como eu pensei um pouco na primeira. Pensa na segunda. Olha para alguma linha ou coluna que tenha valores maiores, tá? Comparando com as outras, claro, ou menores. Porque quando você pensa em linha ou coluna que tem valores maiores, você já desconfia. Ah, essa linha ou essa coluna, que é uma fileira, ela pode ser resultado de somas de outras, que ela tem valores maiores, com um produto envolvido na soma. Ou eu posso ter uma fileira, linha ou coluna, com valores bem baixos, quantidades baixas, que pode ser resultado de quê? De subtrações de outras linhas ou de outras colunas. Se eu peguei uma linha, subtrações de outras linhas. Se eu peguei uma coluna, subtrações de outras colunas. Tá? Não necessariamente de todas. E aí, eu aqui já observei logo de cara. Eu tenho uma coluna, que é a terceira coluna nessa matriz 4x4, onde estamos calculando o determinante dela. Eu tenho uma coluna, que é a terceira coluna, que tem elementos altos. Ó, 30, 40, 16 e 26 negativo, que é um valor bem baixo, comparando com outros elementos negativos, que não são tão baixos assim. E 30, 40 e 16 são bem altos, comparando com outros elementos nessa matriz, que não tem valores tão altos assim, que nem sequer chegam à primeira dezena, que é 10. Tá? Bom, aí eu já desconfio. Eu desconfio que essa coluna aqui, você tem que desconfiar, logo de cara. Que essa coluna bem alta, com valores bem altos, discrepantes dos outros valores, ela seja uma combinação linear, essa coluna, de outras colunas. Como é que eu tenho matriz 4x4? Essa coluna terceira pode ser combinação linear de duas outras colunas. Ou das três outras colunas. Certo? E aí vamos parar para pensar um pouquinho. O que é que eu tenho aqui? 30 como elemento inicial na coluna 3, de cima para baixo. Olhando para as colunas laterais, os elementos iniciais são 7 e 7. Se eu dobro o 7 aqui, vou para 14. Se eu dobro o 7 aqui, vou para 14. E 14 mais 14 daria 28, quase 30. Mas esse 28 somado com o dobro de 1 no início da primeira coluna, me daria o 30. Que é 14 mais 14, 28, mais o dobro de 1, que é 2, então chegaria em 30. Vamos ver se acontece para os outros elementos da coluna. Vou pegar o próximo elemento da coluna, 40. Estou na terceira coluna. 40. Vou dobrar 9 aqui à esquerda de 40, vou dobrar 9 à direita. Dobro de 9 aqui, 18. Dobro de 9 aqui, 18. Vou somar agora. 18 mais 18, eu chego em 36, quase 40. Mais o dobro do valor da primeira coluna, respectivo, tá? Eu tô na segunda linha, com respeito à segunda coluna. O dobro de 2 aqui, ó, 4. E aí, o 36, que foi a soma do dobro do 9 com o dobro do 9, mais 4, o dobro do 2, dá o 40. Opa! Tô percebendo o padrão. Tô percebendo que essa terceira coluna, ela é a soma, olha que interessante, ela é a soma do dobro de todas as outras colunas à sua volta. Pronto. Ó, 30 aqui é quem? É o dobro de 7, mais o dobro de 7, mais o dobro de 1. 40, o dobro de 9, mais o dobro de 9, mais o dobro de 2. 16, o dobro de 5, mais o dobro de 5, dobro de 5, 10. Dobro de 5, 10. 10 mais 10, 20. Mais o dobro de menos 2, dobro de menos 2, menos 4. 20 somado com menos 4 é 20 menos 4. 20 menos 4, 16. Olha batendo tudo aí, ó. Menos 26, dobro de menos 8, menos 16. Dobro de menos 8, menos 16. Menos 16 mais menos 16 vai ficar menos 32. Menos 32 mais o dobro de 3, dobro de 3, 6. Então, menos 32 mais 6, vou subtrair. 32 menos 6 vai dar o 26, que fica negativo porque 32 estava negativo. Acabou! Que lindo! Vou marcar ela. Essa coluna foi o resultado da soma dos dobros dos elementos das outras colunas. Ou seja, essa coluna, ela é combinação linear de todas as outras colunas. Não precisava ser de todas as outras. Eu poderia ter, por exemplo, uma coluna, e eu posso achar isso aqui, eu posso pensar em outra coluna e buscar achar outro cálculo, ou pensar em outra linha, buscar achar outra combinação, posso buscar encontrar isso e achar, em que eu tivesse, por exemplo, uma coluna
que fosse o resultado da soma dos dobros de apenas outras duas colunas, não de todas. Tá? Isso já configura a combinação linear. Então, veja que essa combinação linear faz com que eu tenha uma coluna, ou uma linha, etc., que é proporcional às outras, ou à parte das outras. E se é proporcional, eu tenho fileiras proporcionais, determinante vai dar 0. Acabou-se. Ok, gente? Lindo. Tá? Então, avançando mais um pouquinho, vamos ao desfecho das propriedades de determinantes, tá? Do cálculo de determinantes. Que é quando a gente tem a famosa chamada matriz triangular. Tá? O que é matriz triangular? É aquela matriz que tem elementos não nulos, ou da diagonal principal para baixo, ou da diagonal principal para cima. Ok? Ele vai dizer aqui, ó, em matrizes triangulares, isto é, as quais os elementos acima ou abaixo, ou acima e abaixo da diagonal principal são nulos. Uma matriz triangular é aquela que tem elementos não nulos, de outra forma a gente poderia falar assim. Nós temos elementos não nulos apenas da principal para baixo ou da principal para cima. Ou até mesmo eu posso ter todos nulos, só não a diagonal principal. Tá? Aí você vai perceber por que, com exemplo, a gente chama isso de matriz triangular. Tá? E essa propriedade nos diz que quando eu vejo a matriz com esse perfil, com essa estrutura, o determinante, gente, é só multiplicar a diagonal principal. Só a primeira diagonal principal, sem aplicar a regra de Sarri, quando a matriz é 3x3, por exemplo. Tá? É só multiplicar a diagonal principal. Seja matriz 4x4, 5x5, que seja. É matriz triangular, bastar-nos multiplicar os elementos da diagonal principal e a gente tem o determinante. Olha aqui um exemplo. Primeiro vamos notar que de fato aqui nós temos uma matriz triangular. Veja, eu estou aplicando uma barra de par, um par de barras, barra de par não, eu estou trocando a ordem, não. Um par de barras, lindo. Eu tenho um par de barras aplicado nessa matriz, a matriz 4x4. Por que aqui eu tenho uma matriz triangular? Note, ó, pegando a diagonal principal, 1, 6, 5, menos 8. Sempre na matriz quadrada eu vou ter diagonal principal, primeira, e diagonal secundária, tá certo? Lembra disso. Então, pegando a principal aqui, 1, 6, 5, menos 8, eu tenho acima, ó, acima, subindo para cá, ó, olha minha setinha subindo para cá, eu tenho acima da diagonal principal só elementos o quê? Nulos. Isso quer dizer que da diagonal principal para baixo, da diagonal principal aqui, passando o meu cursor, ó, para baixo, eu tenho elementos ao todo não nulos. Pode ter um ou outro zero, mas ao todo não são nulos. Então, ela é triangular por isso, porque, veja, eu consigo montar um triângulo aqui, ó, observa. Com a diagonal principal e aliando a última fileira, a última linha com a primeira coluna, eu monto um triângulo. A gente monta aqui um triângulo. Ó. Desci na principal, fui para a esquerda na última linha, subi na primeira coluna, ó. Vou voltar aqui rapidinho. Subi na primeira coluna, eu tenho um triângulo. Ó. Desci na principal, voltei para a esquerda na última linha, subi na primeira coluna, formei um triângulo. Matriz triangular, que a gente chama de matriz triangular inferior. Porque é da diagonal principal para baixo que eu tenho todos os elementos como não nulos. Podendo ter um ou outro nulo, mas não todos. Tá? O que é que a propriedade nos diz? Bastar-nos apenas multiplicar os elementos da principal. Vou marcar aqui agora, ó. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes menos 8, menos 240 é a resposta. Não preciso pensar em regra de Cramer quando a matriz é 2x2. Não preciso pensar em regra de Sarri quando a matriz é 3x3. Nem pensar em qual fator quando eu for para a matriz 4x4, 5x5 que venha n por n. Só multiplicar a diagonal principal. Acima da diagonal só tem zeros. É matriz triangular inferior. Abaixo da diagonal principal, se abaixo tivesse tudo zero, eu teria então uma matriz triangular superior. Se tanto abaixo tudo for zero da principal, como acima tudo for zero, é matriz triangular inferior e superior simultaneamente. Beleza? Próximo exemplo aqui, ó. Trago a matriz triangular superior. Tá aqui a principal, observe ela, a principal, 2 menos 1, menos 5, 3. Acima da diagonal principal, eu tenho os elementos ao todo como não nulos. Poderia ter um ou outro nulo, mas ao todo são não nulos. Abaixo da diagonal principal, tudo é zero. Ou seja, estou na matriz triangular. Como eu expliquei para vocês no início.
O que é matriz triangular? É aquela que acima ou abaixo da diagonal principal eu vou ter elementos ao todo nulos de um lado e ao todo do outro não nulos. Ok? Pode ter o caso em que eu tenha tanto abaixo da diagonal principal como acima, tudo nulo, menos tudo nulo na principal. Aí é um caso de matriz triangular inferior e superior ao mesmo tempo. Aqui, por que eu tenho matriz triangular superior? Porque é acima da diagonal principal que eu tenho elementos que ao todo não são nulos. Tá? Veja que abaixo aqui agora, nesse exemplo, da diagonal principal, tudo é zero. Tudo é nulo. Ela é triangular por isso, mas triangular superior. Porque é acima da principal que eu tenho todos os elementos, todos ao todo não nulos. Isto é, não é todo mundo nulo. Tá? Poderia ter um ou outro, mas não é todo mundo. Como é que eu acho, gente, determinando essa matriz? Só multiplicar a diagonal principal. Se eu aplicasse alguma regra aqui, eu veria que esse padrão sempre se mantém. E aí não precisa estar aplicando regra. É só lembrar da propriedade, nesse caso, nesse contexto. Multiplicou a diagonal principal, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 5, 10 positivo. 10 vezes 3, 30, acabou. Beleza? Vamos avançar um pouquinho mais. Agora com o exemplo em que eu tenho matriz diagonal, essa aqui é chamada também matriz diagonal. Porque apenas na diagonal, seja principal, ou se fosse secundária, é que eu tenho elementos ao todo não nulos. Ela também é chamada de matriz, como eu falei, matriz triangular superior e inferior, ao mesmo tempo. Agora, muito mais comum aqui chamarmos de matriz diagonal, porque somente em uma das diagonais, aqui no caso é a principal, que eu tenho ao todo elementos não nulos. Poderia ter um ou outro, mas não ao todo não nulos. Se tudo for nulo na matriz, de uma certa ordem, lembra lá 2020.1, eu tenho matriz nula. Tudo é nulo, tá? Então, se eu tenho uma matriz triangular de tal maneira que tanto abaixo da diagonal principal é tudo zero, quanto acima é tudo zero, mesma coisinha, ela é matriz triangular também, tá? Inferior e superior, mas ainda ela é chamada matriz diagonal. É só multiplicar os elementos da diagonal principal. Da principal, sempre. Que é por onde a gente começa a calcular determinantes, tá? Então aqui, mais uma vez, ó, 2 vezes menos 1, é o mesmo caso do exemplo anterior, em termos numéricos. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 2 vezes menos 5, 10 positivo, e 10 vezes 3, 30, acabou-se. Ok? Guarda bem essa propriedade, porque vocês vão ver com muita frequência questões, muito mais, que tem esse perfil, tá? De ter abaixo ou acima da diagonal principal, tudo zero. Aconteceu isso, só é multiplicar a diagonal principal e tu já tem o determinante. Nos vemos já na próxima aula com sistemas de equações lineares. Veja que nessa aula não teve tarefinha, tá? Mas aí vocês guardem bem as propriedades, porque surgindo a situação que eu apresentei aqui com determinante, você já sabe como calcular mais rapidamente, ou quando dá zero, mais rapidamente, sem precisar fazer continha. Ok? Um abraço!